Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e mais uma vez aqui no canal do Andrei para a gente ver aqui como o Lothar Matthaus, uma lenda do futebol alemão, virou técnico do Atlético Paranaense, né? Na época Atlético, né, sem o TH aqui, mas né, a mesma equipe, obviamente. Então a gente vai entender aqui como é que isso aconteceu, como que essa vinda do Lothar Matthaus para o Paraná, para Curitiba, para treinar o time e também a passagem curtíssima, né, que ele teve aqui pela equipe. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês comentarem aqui o que vocês acharam do vídeo, pedindo sugestões também e também compartilharem se vocês curtirem esse vídeo aqui e outros vídeos que a gente tem aí para vocês acompanharem vários reacts e também conteúdos originais, digamos assim, produzidos aqui também. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos acompanhar aqui o Andrei explicando como é que o Lothar Matthaus veio parar no Brasil. Eu quero te mostrar isso aqui. É uma conta de telefone da TIM no nome do Clube Atlético Paranaense. O endereço é a Rua Petit Carneiro, 57, também conhecido como Arena da Baixada. É uma conta relativa a fevereiro de 2006, no valor de R$ 3.068,71. Eu não invadi nenhum arquivo confidencial do Atlético Paranaense para achar ela. Na verdade, essa conta foi publicada pelo próprio clube no seu site oficial. A página já saiu do ar, mas usando um serviço que recupera sites mortos, a gente acha isso aqui. Lothar Matthaus, primeiros motivos da saída. Começam a aparecer os primeiros motivos pelos quais o técnico Lothar Matthaus abandonou o Atlético. Essas são as contas telefônicas em nome do Clube Atlético Paranaense não quitadas, cuja responsabilidade do pagamento é do treinador Lothar Matthaus. Isso foi publicado no dia 29 de março de 2006, às 7 horas da noite. Fazia mais ou menos uns 10 dias que o Atlético Paranaense, que na época tinha outro escudo e um H a menos no nome, estava tentando entender onde é que estava o seu treinador, que tinha abandonado a equipe no meio do campeonato paranaense. Essa é a esquisita história da passagem de um dos maiores jogadores da história do futebol alemão como técnico do Atlético Paranaense. Um cara amado e odiado na mesma medida, descrito como muito gente boa no Brasil e o maior idiota do mundo na Áustria, e que teve uma vida dividida entre as páginas de futebol e os jornais de fofoca. Se você gosta desse canal, eu te peço encarecidamente que você deixe seu like e também que você se inscreva. Estamos crescendo e você faz parte disso. E se você conhece alguma história que você acha que tem a ver com o que a gente faz aqui e gostaria de ver investigada, coloque nos comentários que ajuda bastante. Se Se você é inscrevam mais aí. novo, pode ser que o nome Lothar Matthaus, ou Matthaus como o pessoal chamava por aqui, não te diga muita coisa. O tempo passa, a gente envelhece e os impérios caem. Mas dá pra explicar o tamanho do impacto que esse cara teve de várias formas. Esse gráfico do IBGE mostra o nascimento de pessoas chamadas Matthaus no Brasil por décadas. A curva começa a crescer nos anos 80 e explode nos anos 90. É por isso que a gente tem tantos homens de 30 anos chamados Matthaus, mas quase nenhum de 50. Pode ser só uma moda e não ter nada a ver com o tema desse vídeo, mas fato é que nessa época tinha um Matthaus, chamando a atenção de todo mundo. Em março de 1982, o Maracanã recebia a Alemanha Ocidental por um amistoso pouco antes da Copa do Mundo. O craque do time do Tele Santana era o Zico, que estava tendo muita dificuldade para sair da marcação homem a homem que fazia o time alemão. O responsável por marcar o 10 do Brasil era o musculoso e aplicado 10 da Alemanha Ocidental, Matthaus, que foi eficaz no seu papel. Com o Zico anulado, o Brasil venceu o jogo por 1-0 com gol do Júnior. 3 dias depois, ele recebeu uma nova missão ingrata, marcar o Maradona num jogo contra a Argentina em Buenos Aires. Cara. Depois de mais um jogo defensivamente bem sucedido, perguntaram ao Matthaus, que tinha marcado o Zico e o Maradona, quem era o melhor jogador do mundo. Ele respondeu que era o companheiro de time dele, o Rummenigge. Esses eram os primeiros passos de uma longa relação entre Matthaus e seleção alemã. Na verdade, a mais longa de todas. Ele é até hoje o recordista de partidas pela Alemanha. Foram 150 jogos entre 1980 e 2000. Ele fez tudo o que alguém pode fazer por uma seleção. Foi campeão da Eurocopa, venceu uma Copa do Mundo como capitão e chegou em mais 2 finais. Ganhou a Bola de Ouro em 1990, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 91 e o melhor meia defensivo da história do futebol pela France Football em 2020. Além disso, ostenta o recorde de ter sido um dos caras que mais jogou Copas do Mundo, foram 5 pela Alemanha. A despedida do Matthaus do futebol em Acho que o Cristiano Ronaldo igualou ele em Copas, se eu não estou enganado. Não sei se tem mais alguém aqui que esteve em 5 Copas, mas ele ficou com esse recorde aí uns anos aí para ser alcançado.
2000 reuniu estrelas da seleção alemã contra as lendas do Bayern de Munique, reforçadas por Diego Maradona como camisa 10. Com uma carreira dessas, uma das maiores que qualquer pessoa já teve, era de se esperar que o futuro do capitão da seleção alemã como treinador fosse de portas abertas em todos os lugares. Mas não foi bem assim. Deswegen sage ich, das gibt von dir den schönen Satz auf die Frage, was bereuen Sie eigentlich, hast du mal gesagt, ich glaube, ich habe manchmal an der einen oder anderen Stelle zu viel geredet. Siehst du das auch so? Also siehst du es wirklich so? Ich habe es ja gesagt, dann werde ich es auch so sagen. Ja, ich bin ja auch jemand, der eigentlich das sagt, was er denkt. Em novembro de 2000, nos Estados Unidos, Lothar Matthäus anunciou sua aposentadoria dos gramados. Tinha sido uma carreira gloriosa, sim, mas marcada por posicionamentos fortes e brigas públicas. Das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre, aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. A mais famosa dessas brigas era com o outro craque alemão da época, Jürgen Klinsmann, com quem o Matthäus também dividiu os vestiários da Inter de Milão e do Bayern de Munique. O famoso Klinsmann, que foi treinador da seleção, estava como treinador dos Estados Unidos um tempo atrás aí. Né? O pessoal mais novo lembra ele mais como treinador do que como jogador, né? Ele culpava publicamente o Klinsmann por não ter sido mais convocado para a seleção depois de sofrer uma lesão. Ele odiava tanto o Klinsmann que fez uma aposta com o dirigente do Bayern que o seu companheiro de time não ia marcar mais de 15 gols na temporada 96-97, mas o Klinsmann acabou marcando. O Matthäus também aparecia muito nas revistas de fofoca, geralmente falando sobre algum relacionamento amoroso da vez. Isso tudo criava uma aura quase que de subcelebridade num dos maiores craques da história da seleção alemã. E por isso, quando ele decidiu virar treinador, não encontrou portas tão abertas assim em casa. Es ist tatsächlich so, Lothar ist ein Weltstar in der Welt und in Deutschland, auch sicherlich durch das ein oder andere, sagen wir mal, unglückliche Auftreten im Medienbereich, ist er aber sehr, sehr schnell immer so einer Juxkaste zugeordnet. A carreira de técnico dele começou em setembro de 2001, quando assinou para comandar o Rapid Viena no campeonato austríaco. Não foi um grande começo, mas ele parecia esforçado. Adorava contar histórias da sua época de jogador e curtia participar dos treinos em que frequentemente era o melhor jogador. Mas os resultados não vieram e o Rapid amargava a 8ª posição no campeonato, a pior da sua história. O Matthäus acabou demitido e foi para a imprensa reclamar. Chamou o Rapid Viena de ninho de cobras e disse que a diretoria pedia para que ele não escalasse o time mais forte, para que alguns jogadores não recebessem bônus por participar dos jogos, e processou o Rapid Viena pedindo 500 mil euros. A disputa foi encerrada com um acordo e o Matthäus se retratou com o pesar do que tinha falado. Pouco depois, repercutiu muito uma declaração do goleiro Ladislav Maier, que disse que o Matthäus demonstrava uma necessidade excessiva de reconhecimento durante o seu tempo de treinador em Viena, que todos do Rapid estavam aliviados por ele ter partido, começando pela faxineira, que ele tentava ser interessante a todo custo, era sempre o primeiro a pegar o microfone, que se houvesse apenas o técnico Matthäus, ele seria o maior idiota que já viu. A sequência da carreira dele foi no Partizan, um dos maiores clubes da Sérvia, e lá as coisas correram bem melhores. Eles conquistaram o título do campeonato de Sérvia e Montenegro, com 19 pontos de vantagem em relação ao Estrela Vermelha. Meses depois, a relação terminou abruptamente quando o Matthäus aceitou do nada uma proposta para treinar a seleção húngara. O jornal Glas Javnosti publicou os prós e os contras do Matthäus na Sérvia. Prós: ele levou o Partizan à Liga dos Campeões, o maior sucesso do futebol nacional nos últimos 10 anos. Os torcedores o adoravam. A Alemanha estava publicando os resultados do nosso campeonato. Ele se casou com uma mulher sérvia. Contra: a sua esposa acha que é melhor para ele viver em Budapeste. Ele não entendeu as críticas e imaginou que não gostavam dele por ser estrangeiro. Ele era uma mãe para alguns jogadores e uma madrasta para outros. Ele se apaixonou, então faltou aos treinos mais do que era aceitável. Nem na Sérvia, os jornais tinham perdido a mania de falar da vida amorosa do Matthäus, que de fato tinha se casado com a empresária sérvia Mariana Čolić. Ela tinha aberto uma boutique de moda em Budapeste, estava morando lá, e fazia sentido que o maridão fosse acompanhá-la na Hungria. Como praticamente todos os movimentos de carreira do Matthäus, não foi uma saída amigável, e ele ameaçou publicamente processar o Partizan alegando salários atrasados. Na Hungria, o Matthäus voltou aos holofotes quando a seleção alemã anunciou a contratação de Jürgen Klinsmann para ser o técnico da seleção no ciclo da Copa de 2006, que ia ser disputada na Alemanha. Ele tinha uma coluna num jornal chamado Bild e usou ela para atacar o novo técnico da seleção. Na opinião pública da Alemanha, pegou mal e soou ressentimento, já que anunciaram o pior inimigo do cara para um cargo que ele tinha interesse e não foi sequer considerado. Na verdade, na Alemanha, ele não tinha sido considerado para nenhum cargo. Já eram anos de carreira e ele não tinha treinado nenhum time no seu país natal. Muitas coisas machucavam a imagem do Matthäus na Alemanha. O hábito de falar em si mesmo na terceira pessoa. Ich lese immer in der Zeitung Lothar. É o Pelé
que falava na terceira pessoa, né? Só que a diferença é que o Pelé é o Pelé, né? O cara era muito o maior da história. Agora o Klinsmann não, o Matheus não, né? Tá um pouco mais distante disso, né? E deu pra ver ali pelas passagens dele como treinador que o cara tinha um ego muito grande, né? Pra ficar toda hora ali falando, ah, não, porque estão me perseguindo, porque não sei o quê. E ali as falas de que até a faxineira ficou aliviada que ele saiu, porque tudo era ele primeiro. Então, realmente não parece ser uma pessoa fácil, né? Vamos ver aí o restante do vídeo, que ele aprontou no Brasil, né? Porque aqui o negócio é diferente, né? Lothar Matthäus auf Jobsuche. Lothar Matthäus ist nicht auf Jobsuche, er war nie auf Jobsuche, er hat Jobs bekommen. Lothar Matthäus. Bekommen. Ja, richtig. O inglês um pouquinho embolado. Sorry, hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight because I cancel my, I come down. Sorry. You give me nothing. Sorry. You think you can play with me? I'm not a child. I respect you a lot. E o gosto por resolver tudo através da imprensa. Talvez o destino mais adequado para uma figura como essa não fosse um time de futebol, mas por que não um reality show? Weltmeister Lothar Matthäus macht aus ihnen echte Helden im Strafraum. Borussia Banana ab 6. September bei RTL 2. Em setembro de 2005, a TV alemã estreou o programa Borussia Banana, Heróis da Grande Área. Era uma versão do reality show australiano FC Nerds, em que vários nerds são colocados para treinar futebol com alguma estrela. Foi o primeiro e único trabalho de técnico de Lothar Matthäus no seu país. Wenn der Ball nach vorne kommt, müssen wir alle in diese Richtung uns bewegen. Wir spazieren mal da vorne. Kommt nach, spazieren, nur spazieren. Jetzt hat der Gegner den Ball. Das heißt, wir orientieren uns wieder zurück. Stehen sehr kompakt. No dia 4 de janeiro de 2006, Que Lothar isso. Matthäus desembarcou pela primeira vez em Curitiba. Ele era agenciado por uma empresa britânica chamada Stellar Group, que estava expandindo para a América do Sul e queria que o seu garoto propaganda visitasse o novo escritório deles no Brasil. Para o Matthäus, era a oportunidade de conhecer um mercado novo em que a imagem pública dele ainda era bem positiva. Ele foi convidado a visitar o centro de treinamentos do Atlético Paranaense e ficou impressionado com o que viu. Disse que as instalações do clube não deviam nada a qualquer time europeu e ficou feliz quando descobriu que aquele time estava sem treinador. Enquanto o Matthäus iniciava uma carreira turbulenta como técnico, o Atlético Paranaense mudava de patamar no futebol brasileiro. Era uma sequência impressionante. Campeão brasileiro em 2001, vice-campeão brasileiro em 2004, finalista da Libertadores em 2005, jogadores convocados para a seleção e uma estrutura de impressionar os europeus. Fala Vinícius, tudo bem? Prazer demais em falar com você. Prazer. O tamanho do clube, né? A estrutura, ela cresceu, obviamente, é muito alicerçada pela ideia do Petralha, Vinícius que é Eutrópio. inovadora e arrojada, né? E existia um suporte, Acho que ele ia falar arrogante. era um grupo gestor de 6 homens fortes, né? Mas, obviamente, depois o Petralha tomou a frente de tudo, né? E essa coragem fazia que todos que trabalhassem lá era dessa forma, né? Então, tudo que era inovação, tudo que era novidade, boas ideias, borbulhava-se assim e a gente colocava ali dentro. Eu trabalhava 12 horas por dia, chegava às 7, saía às 7, né? O Vinícius Eutrópio viveu isso de perto. Ele era técnico das categorias de base do Atlético, trabalhou com um monte de jovens promissores e chegou ao profissional para fazer parte de uma comissão técnica fixa como auxiliar de quem quer que fosse o treinador. No final de 2005, o Evaristo de Macedo decidiu que não ia permanecer no comando. O Atlético começou a correr atrás de um treinador e a primeira opção parecia ser o Toninho Cerezo, que tinha até jantar marcado em Curitiba. Pesava contra o fato dele ter uma cirurgia para fazer em Belo Horizonte, cuja recuperação ia levar de 30 a 40 dias. Foi no meio dessa busca que o Atlético recebeu uma viagem descompromissada de Lothar Matthäus. Mas o presidente disse que não tinha chance de contratar ele, já que os seus salários são totalmente fora da realidade do clube, segundo o assessor Tony Casagrande. Não era a primeira vez que alguém tinha que negar que o Matthäus ia assumir o Atlético, já que ele não era um cara muito de guardar segredo. Antes de partir para casa, ele tinha dito publicamente que estava tudo certo para treinar o Atlético e que ia só consultar a família antes de assinar. O discurso do clube era outro. Ele é uma celebridade e, como tal, é simpático com todo mundo. Se a Angelina Jolie, atriz americana, vier conhecer a Globo e perguntarem pra ela se quer participar de uma novela, é claro que ela dirá que sim, mas quem decide isso são os agentes dela, afirmou o presidente do clube paranaense, João Augusto Fleury. O Mário Celso Petralha, que era presidente do Conselho Deliberativo e quem realmente mandava no clube, também falou sobre isso na Rádio Transamérica. Por que contratar Lothar Matthäus como técnico? Ninguém disse que ele viria para ser o nosso técnico. Assim como ele esteve aqui, muitos outros grandes jogadores também já estiveram
para conhecer a melhor estrutura do futebol brasileiro. Aconteceu que, durante as conversas e a visita, surgiu essa possibilidade dele comandar o nosso time. Porém, entre uma alternativa e uma concretização, há uma distância grande. É óbvio que o Atlético queria ter essa figura carismática, um dos maiores jogadores do futebol mundial, uma das marcas do futebol alemão, presente em 5 Copas, atuando em 150 jogos pela seleção alemã, embora não tenha ainda uma carreira marcante como treinador. Para nós seria um orgulho muito grande poder contar com ele, mas ainda não temos nada. Se ele vier, será para ser treinador ou auxiliar técnico? Se o meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. O se não existe. Se ele vier, nós vamos analisar. Se não vier, pensaremos em outro. Mas há a possibilidade? Dia 25 ele estaria aqui para assinar o contrato? Você ainda acredita no que a imprensa publica? O que sai nos jornais são notícias às vezes fantasiosas para vender jornal, às vezes especulando várias coisas. Há várias formas de se veicular uma notícia. Eu também gostaria de ter essa informação. Deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui para te dizer que esse vídeo não seria possível sem o apoio da KTO. Lá você encontra as melhores odds do mercado para fazer a sua famigerada fezinha e se divertir. Mas atenção! Aposta é proibido para menores de 18 anos e não é investimento. Quem disser que tá mentindo para você. Obrigado a KTO pela parceria. Dá o play nessa TVzinha aí. Lothar Matthäus, o melhor jogador da Alemanha, campeã da Copa de 90, Cara, já está no Brasil para treinar o Atlético Paranaense. Ele desembarcou agora há pouco em Curitiba e vai ser apresentado hoje à tarde no clube. O contrato dele com o Atlético é de 1 ano. Ele foi oferecido, na verdade, por um agente, né? E esse agente conseguiu convencer o Petzalha, vislumbrou algo. Qual era a estratégia? Era trazer o Lothar, chamar a atenção realmente do Brasil, né? Que ele conseguiu. Trazer uma pessoa diferente. Era um ano de Copa do Mundo, lembra? Era um ano de Copa. Na Alemanha, o Lothar era um dos principais comentaristas, então o Lothar ia ser liberado para fazer todos os comentários e trabalhar, e o Atlético ia para a Áustria, se não me engano, fazer uma intertemporada. Então a jogada era grande, assim, é bem visionário a ideia do Petzalha, né? A contratação foi oficializada no dia 12 de janeiro, e se a ideia era trazer repercussão internacional, deu muito certo. Lothar Matthäus é notícia no mundo. Aqui, equipes de TV, rádio, jornal, alemãs e brasileiras acompanharam de perto a apresentação oficial do novo técnico do Atlético Paranaense. Ich freue mich, dass ich hier bin. Na língua da terra natal, ele disse estar muito alegre, que tem noção da tarefa que vai assumir e da expectativa de todos. Por isso, vai se dedicar 100%. O primeiro passo foi ligar para o atacante Paulo Rink, principal ponte entre Atlético e Alemanha. Ele tinha virado ídolo do Furacão nos anos 90, antes de ir para o Bayer Leverkusen, se naturalizar alemão e defender a seleção nacional, onde chegou a jogar do lado do novo técnico. A ideia era que o Rink, que estava jogando no Chipre, voltasse para ser auxiliar e tradutor, mas isso não acabou acontecendo. O alemão Jos Viet, que era presidente da Federação Alemã de Futevôlei e tinha trabalhado nas categorias de base do Internacional, foi contratado para ser o tradutor. E enquanto o Matthäus arrumava as coisas para se mudar de vez para Curitiba... Caraca, o cara era da Federação de Futevôlei. Mas o Paulo Rink realmente é uma figura, até hoje, assim, com alguma influência aí do Atlético por essa trajetória e de ter um negócio em volta de o valor da venda dele, ajudou a construir o estádio e tudo mais, então era um cara que ia realmente ser essa ponte, né, entre os dois lados, Alemanha e Brasil, porque o cara realmente tinha muito reconhecimento, muita moral nos dois lados. O Campeonato Paranaense já tinha começado. Ainda sem o técnico alemão Lothar Matthäus, o Atlético Paranaense enfrenta o Maringá fora de casa. O uruguaio Pezolato faz 1-0. E lá vem Rodriguinho chutando forte, 2-0. Eu preparei o time com jogadores basicamente que não jogavam, e aí Lothar Matthäus chegou, e aí nós inserimos os jogadores principais, Fabrício, Evandro, Dagoberto, toda aquela turma toda, Fernandinho. E aí ele tinha um time já bem preparado e foi muito bem, né? O Matthäus começou a trabalhar no começo de fevereiro, dizendo que não ia ter problemas de comunicação, porque a língua do futebol é uma só. Antes de estrear, ele viu do camarote o time do Vinícius Eutrópio vencer o Cianorte por 4-3. Nas arquibancadas, cores novas são as da bandeira da Alemanha. A se juntarem ao verde e amarelo do futebol brasileiro, ao vermelho e preto do Atlético, de pênalti Alain Bahia desconta. Grande Jean Carlos empata. E nos últimos... No auge da paradinha, o Alain Bahia era o rei da paradinha. É impressionante, o cara tinha o dom de fazer o gol de pênalti com paradinha. Daí, depois que acabou a paradinha, daí, coitado, teve que se reinventar.
minutos, Paulo André vira o placar. Faz o contido treinador vibrar. E o primeiro jogo oficial como técnico do Furacão aconteceu no dia 5 de fevereiro. A torcida aplaudiu de pé com bandeiras alemãs e um mosaico com as cores do país natal dele. O jogo em si não foi grande coisa, mas o importante era estrear com vitória para cima do Galo Maringá. E para ser justo, foi a primeira de várias vitórias. Quando foi enfrentar o Nacional em Rolândia, cidade que não homenageia isso que você tá pensando, mas sim um herói militar germânico da Idade Média, ele foi recebido com trajes típicos e danças folclóricas. Christian de falta, desvio em Anderson e gol. Atlético 1, Nacional 0. Agora Cléo toca para Dagoberto aumentar. Danilo comete pênalti em Wellington. Igor diminui. Atlético Paranaense 2, Nacional 1. Terceira vitória em 3 jogos sob o comando de Matheus. O compromisso seguinte foi pela Copa do Brasil. Matheus e o Atlético foram até São Luís do Maranhão, onde enfrentaram e eliminaram o Motoclube. Na volta, o técnico ainda fez uma escala em Copacabana para assistir da área VIP o lendário show dos Rolling Stones na praia. Flávia e Alessandra dançando como se não houvesse um amanhã. Às vezes ele entrava no treino para ajudar. Às vezes ele criava um desafio. Todos vocês podem dar 2 toques com as 2 pernas. Eu só posso dar um toque com a perna esquerda. E não errava, pô. Nós estamos falando que ele estava no Atlético, com grandes jogadores. Aí terminava o treino, a gente ia recolher assim, as bolas, aí fazia aposta. Vamos ver quem acerta as bolas lá na cesta de recolher a bola. Ele ganhava todas, obviamente, de mim, né? Eu perdia com prazer. Aí os treinos uma pica, tendo bom pra caralho. O treino não era bom. Era bom? Bom. Só que ele era meio maluco, né, cara? Todo mundo fala que ele era completamente malucão. De cara ele falou assim, pô, não vamos Caraca, que imagem. Lothar Matthaus tomando uma água de coco, só coco. Que incrível, olha. Essas figuras do futebol aparecendo no Brasil sempre geram imagens e momentos incríveis. É maravilhoso. Venham mais. Vamos concentrar, né? Eu falei, não, Lota, aqui tem que concentrar. Por quê? Aí eu falei, jogador assim, aqui acontece isso, é melhor a gente se preservar. Então beleza, tá bom. E aí, dia de jogo, por exemplo, ele dava um treino no dia do jogo. Às vezes os jogadores aqui não eram acostumados. Mas ele dava, por exemplo, os jogadores trabalhando, eu lembro muito de um treino, trabalhando com a mão. Você jogava de mão, mas quem tinha que passar a bola depois, para finalizar, tinha que ser com o pé. Os jogadores levaram aquilo como um recreativo, uma descontração, para sair da cama e tudo. E tinha um jogador que estava dando muita risada. Aí acabou o treino e ele falou, não vou citar o nome do jogador, eu falei, ele não está concentrado, Vinícius, eu não vou colocar ele para jogar hoje. Eu falei, como assim? Não, ele não está concentrado. Eu falei, mas isso não é uma brincadeira? Ele falou, não, isso é muito sério. Não, então a gente tem que avisar para eles que é sério, porque eles estão achando que é uma brincadeira. Não tira o cara, não. Aí foi fazendo essa adaptação. Depois de 4 vitórias seguidas, o Matheus finalmente perdeu pontos no sábado de carnaval, quando seu time empatou com o Irati na Arena da Baixada, com um gol decidido nos minutos finais. Caraca, o grande massagista Bolinha aqui, já presente no Atlético. Ele que se aposentou já, né? Mas, trabalhou com umas figuras, hein? Deixaram o técnico bravo. Às vezes, aí ele chegou bem na época do carnaval. Lembra, não? Que ele veio no Bar da Brama? Deixou a gente treinar e, do nada ele apareceu no Bar da Brama. Os caras não aguentam, né? Os caras não aguentam, alemãozão. Ele foi pra dentro. Depois desse empate, ele tirou um tempo pra curtir o Carnaval do Rio de Janeiro no camarote da Brama, quando participou do programa Terceiro Tempo, ao lado do jornalista Milton Neves. Infelizmente eu não consegui achar o vídeo, só tem a entrevista do Maradona nesse mesmo dia. Mas por favor, se alguém da Record tiver acesso a isso, vaze esse vídeo e põe na internet que o mundo precisa ver. E não era só o Milton, todo mundo queria falar com o Matheus. O problema é que ele não estava muito disposto a ajudar. Ele driblou uma TV de São Paulo que queria entrevistá-lo após um treino, e o tradutor, que tinha vindo para isso, se recusava a traduzir porque achava que tinha vindo apenas como auxiliar. Para ajudar diante de tantos problemas de comunicação, o Atlético montou um questionário básico com respostas às perguntas mais comuns feitas a Matheus, como sobre a adaptação ao Brasil e a oportunidade no Atlético. Já classificado para a segunda fase e na liderança do estadual, o Atlético recebeu o J. Malucelli em casa. O rival Atlético já estava classificado, mas tropeçou pela segunda vez seguida na Arena da Baixada. Jogando contra o Malucelli, Dagoberto fez 1-0. Mas no fim do jogo, o William, cobrando pênalti, empatou. Com o segundo empate seguido, o Atlético Paranaense ainda pode perder a primeira colocação do Grupo A para o Rio Branco.
O Matheus ficou maluco com a arbitragem e disse que o juiz tinha sido claramente contra o Atlético. Mas o jogo seguinte recuperou os ânimos e o Atlético terminou a primeira fase na liderança do seu grupo. E o técnico alemão Matheus continua invicto no comando do Atlético Paranaense. Pedro Oldoni marca os 2 primeiros em cima do Cianorte. Parecia o prenúncio de uma campanha que tinha tudo para acabar em título, mas até que a coisa degringolou bem rápido. Ele deu treino normal segunda, terça, chegou acho que quarta ou quinta, ele chegou para mim, falou: Vinícius, eu tô com um problema sério, particular, eu vou ter que viajar, não sei se eu volto antes do jogo, e aqui tá a escalação do time que eu gostaria que fosse esse time, tá? Você sabe como a gente joga, então vai embora. E eu segui. Tudo começou quando o Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o Matheus por 30 dias por xingar o auxiliar da arbitragem da partida contra o J. Malucelli de arrogante com o dedo em riste. Pra piorar, 2 dias depois do jogo, ele se envolveu numa confusão com o fotógrafo Jader da Rocha e levou um soco no saguão do hotel onde morava. O relato mais detalhado dessa confusão foi publicado pelo colunista Dante Mendonça, da Tribuna do Paraná. Segundo ele, o Matheus e o tradutor Joss Viet tinham ido à Foz do Iguaçu resolver questões burocráticas e o fotógrafo, contratado como freelancer pela revista Caras, tinha organizado uma reportagem especial para fotografar o alemão nas belas cataratas. A viagem foi um desastre. Por um capricho de paciência dos deuses do futebol, Lothar Matheus distratou o Jader da Rocha, não cumprimentou nem os coatis perfilados e tomou o rumo de Curitiba. Assim, a Caras ficou sem a cara famosa. Além disso, o Matheus se desentendeu com o tradutor nessa viagem, porque ele queria esticar a ida à Foz do Iguaçu para fazer compras na Argentina. O Matheus se estressou e pediu a cabeça do assessor. Foi atendido, mas agora o Atlético responde a um processo na Justiça do Trabalho por rompimento de contrato. O Matheus aproveitou a pausa entre as 2 fases do Campeonato Paranaense e viajou para a Alemanha para resolver problemas pessoais, prometendo que ia voltar. De lá, ele publicou uma nota no site oficial do Atlético Paranaense, admitindo a ofensa ao Bandeirinha e disse que chamou de arrogante porque, ao faltarem apenas 2 minutos para o apito final, ele negou pela 2ª vez o nosso pedido de substituição do jogador Dagobert, caçado violentamente pelos adversários desde o primeiro até o último minuto da disputa. Mas tudo bem, porque ele ia voltar logo que o campeonato voltasse, né? Iniciou a semana com aquela expectativa, ele já vai voltar, então, e nunca voltava, segunda, terça, quarta, quinta, e eu ia dando treino, né, muito em cima da linha de raciocínio dele, né, porque ele iria voltar naturalmente, tinha um contrato e todas as notícias eram que ele ia voltar, então nada mais justo que eu fazer todo o processo dele. Mas o gol de Marcelo Peabiru deu a vitória à ADAP. Sem Matheus no comando, caiu a invencibilidade de 10 jogos do Furacão. E aí, a partir desse segundo jogo, nós não nos classificamos. E aí, no outro dia, para minha surpresa, eu fui demitido. Existem muitas versões pro que aconteceu Ele nesse... foi demitido porque o Matheus não tava lá. Que sacanagem, hein? Porra. Aí é maldade com o Vinícius Eutrópio. Não tinha nada a ver com o negócio. Pegou a bucha e ainda foi demitido. Dias malucos do Atlético Paranaense. A partir daqui a coisa vai ficar um pouco confusa, mas tenta ficar comigo. Em março, durante aquela sequência invicta do Matheus, a revista Placar tinha publicado uma longa reportagem com os detalhes da vida do técnico em Curitiba. Falava onde ele ia morar, onde os seus filhos iam estudar e mostrava essa foto do Matheus com a sua esposa, a empresária sérvia Mariana. O problema é que essa não é a Mariana, é a jornalista Delisier Marinho, repórter da Rede Globo no Paraná. Uma reportagem do UOL em 2014 explica de onde essa foto veio. De família tradicional na cidade, ela foi uma das pessoas consultadas pelo assessor de Matheus para indicar locais interessantes em Curitiba. Sugeriu mostrar o Graciosa Jockey Club e um almoço foi marcado. Um professor de tênis que trabalhava no clube pediu para tirar uma foto com o trio, a jornalista, o alemão e o assessor. E depois, somente de Delisier, conhecida no Paraná por ser jornalista da filial da Globo no estado, e o treinador. Passadas algumas semanas, a imagem apareceu na revista Placar e na legenda estava escrito tratar-se de Matheus e a sua mulher. A revista chegou na Alemanha e deixou o Matheus e a Mariana putos da vida. E de acordo com a Tribuna do Paraná, tinha sido um dos motivos pelos quais o Matheus foi pra cima do fotógrafo, que não tinha nada a ver com a legenda. Foi acompanhado de jornalista desta revista, a Kicker da Alemanha, que Jader se dirigiu ao Hotel Rayon na manhã de sexta-feira, 3 de março, para fotografar Matheus sendo entrevistado pelo enviado especial da Alemanha. Arara ou onça, tanto faz. Quando Lothar Matheus botou os olhos em Jader, de estatura baixa, gordinho, pele morena e com os cabelos encaracolados num descontraído rabo de cavalo, fazendo o gênero paz e amor dos anos 70, o dedo em riste do
alemão veio em direção ao nariz do fotógrafo, acompanhado de palavrões que deixariam Goethe e Shakespeare ruborizados. Do inglês son of a bitch e motherfucker foram duas das frases que acompanharam o dedo em Rich. Outros insultos em alemão nem os seguranças de Lothar entenderam. Depois de muito humilhado, o fotógrafo tomou o telefone celular e ligou para outro colega fazer as fotos. Assim que o profissional botou o celular no bolso, Matheus voltou a investir com o dedo em Rich e os mesmos insultos. 1 segundo, 2 segundos, uma eternidade. A hora não conta o tempo. A celebridade jamais esperava que daquele gordinho de pele morena e cabelos encaracolados, um punho se fechasse e um braço se erguesse. É uma bela descrição para um socão na cara. Enquanto o Atlético garantia que o seu técnico ia voltar, ele simplesmente não aparecia. O jornal Bild publicou uma entrevista com o Matheus em que ele confirmava que realmente não tinha nenhuma intenção de voltar. Ele falava em saudade da família e pedia desculpas. Mas o Petralha não sabia de nada. O que aconteceu, na verdade, foi um pedido do Lothar, que tinha um grande... O famoso, né, o Matheus disse sim pra demissão, mas o Atlético não perguntou, né, porque que isso. O cara foi pra Alemanha e daí largou mão, desistiu, falou, não, galera, eu não quero mais esse negócio de futebol brasileiro aí. sério problema pessoal. Não quis contar o que era e pediu para que não perguntássemos sobre isso. Ele pediu 4 dias, mas já se passaram 15 e nada. Me parece que foi o mesmo problema de antes, algo sobre consultar a mulher dele. Como ele assinou o contrato, achei que o problema tinha sido resolvido. E aí, o Atlético começou a perceber que realmente ia ficar sem técnico. 2 dias depois desse pedido de demissão informal do Matheus, Givanildo Oliveira do Santa Cruz foi anunciado como novo técnico do Furacão. O empresário Márcio Bittencourt, que tinha intermediado a venda do Matheus para Curitiba, deu uma entrevista ao Sport TV em que ele confirmou que o problema tinha sido mesmo a esposa. Ela não gostou do Brasil. Ela só esteve no Rio, ficou 3 dias, criticou tudo o que viu, ficou o tempo todo brigando com ele. E com certeza ela ligou para ele e falou: ou você vem para a Europa ou não precisa mais voltar. Mas essa história ainda não tinha acabado, porque o Atlético não tinha ficado nada feliz com a forma que as coisas foram conduzidas. E isso tudo desemboca na conta de telefone que você viu no começo desse vídeo. Ela foi publicada no site oficial mais ou menos uns 10 dias depois desse rolo. Dá pra ver que os ânimos ainda estavam um pouco exaltados, com raiva do treinador, que tinha abandonado Curitiba do nada. Foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Um abandono, sim, mas um abandono invicto. Gibt es etwas, von dem du sagen würdest, das ist noch mal so ein Traum, den würde ich mir noch mal gerne erfüllen? Nein, weil ich träume nicht. Ich bin Realist und ich würde noch mal einmal was anderes machen. Ich habe es auch vorher erzählt. Ich war in Brasilien Trainer, 2 Monate. Da ging es auch um diese Reisen und so weiter. Und du warst weit weg von der Heimat. Und das unterschätzt man, wenn man es selbst nicht mitbekommen hat. Deswegen verstehe ich heutzutage auch brasilianische Spieler, die hier in Deutschland spielen, dass sie ab und zu ihren Urlaub den einen oder anderen Tag verlängern, weil es ist eben Heimat. Eu não sei, realmente. A única coisa que eu sei, né, foi isso, que ele falou, tô com um problema em casa, né? E aí depois a gente sabe que foi a questão da separação, né? Que a ex-esposa dele pediu um pouquinho de dinheiro lá e ele foi embora, deixou o carro de estacionamento. Então, assim, eu acho que ele tinha assim, o interesse de voltar, né? Mas, motivos mais fortes, obviamente, ele acabou não conseguindo fazer isso. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente para que você me siga nas minhas redes sociais. Se eu editei certo, tá aparecendo aqui o meu @_AndreRai. É o mesmo para TikTok, Twitter e Instagram. E lá eu publico histórias tipo essa, só que mais curtinhas ali no formato vertical. E eu te convido também a dar uma passeada pelo canal e assistir os outros vídeos. Eu separei um aqui para você, que é parecido com esse, mas fala sobre a passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid. Você vai gostar. Dá uma olhada aí. E tem um que ele fez também recente sobre o Ronaldo ter falado que tinha apanhado de um zagueiro e tinha prometido fazer 3 gols e fez 3 gols. Ele foi investigar lá se o Ronaldo realmente fez 3 gols, que também é um vídeo incrível que eu já assisti, não me segurei, né? Não consegui deixar aqui pro react, mas vale a pena vocês assistirem também, que é um canal incrível mesmo. O Andrei é maravilhoso aí, faz um trabalho sensacional com jornalismo esportivo, né, o futebol aí, então sempre importante a gente dar valor a isso. E também queria pedir para vocês, né, para encerrar aqui o vídeo, para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem se vocês gostaram, para vocês também comentarem aí o que vocês acharam, o que vocês querem acompanhar aqui no canal, que iremos acompanhar, iremos colocar aqui na nossa fila para assistir, tá bem, pessoal? Então é isso, valeu, até a próxima!